Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui, sempre. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 6. Você vai ver a gente fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Queridos, no final, a gente está vindo da inauguração da Cornerstone ali em Itajaí. Itajaí não, desculpa. Está perto, está perto. Nós saímos de lá 4 horas da manhã, não. Aqui em Mogi, é a canseira. Já chamei Jesus de Genésio hoje de manhã. E eu não sei direito o que tem de material, mas tem algumas camisetas, eu acho que livros ali. Então, depois, no final, você pode passar ali, comprar um material, isso abençoa a nossa vida também. Ajuda a manter uma creche lá em Curitiba, que é na minha casa mesmo. Atos capítulo 6, versículo 1. Esse texto aqui fala de quando são estabelecidos os primeiros diáconos. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E quanto a nós, nos encarregaremos da oração e do ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Você está pensando em ter um filho? Tem várias sugestões boas aqui. Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e orando, lhes impuseram as mãos. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre o governo da igreja. Então a Bíblia vai trazer vários textos falando sobre o governo da igreja. Por exemplo, Timóteo 5,17 diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou dobrado salário. É a única vez que a Bíblia fala sobre isso. Aqueles que presidem bem a igreja, a casa, especialmente aqueles que se afadigam no ensino. Então a Bíblia apresenta um governo da igreja. Então quando a gente olha, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas dele para Timóteo e para Tito, Paulo, principalmente na segunda carta dele para Timóteo, Paulo sabia que ele estava prestes a morrer, e ele dedica a maior parte da carta dele para fazer 2 coisas. E chamar Timóteo para guardar a palavra, as escrituras e a igreja. E nesse processo de guardar a igreja, ele fala para Timóteo sobre como estabelecer o governo da igreja e como cuidar da igreja. Quando a gente olha historicamente, a gente vê que existem algumas igrejas onde você tem um pastor principal e ele é o principal e o único. Então tem alguém que o cara é meio que o dono da igreja e ele faz o que quer. Você tem o outro extremo, algumas igrejas que têm alguns membros que são eleitos representantes ali, alguns chamam até de um presbitério. A gente entende que o presbitério é o time de pastores da igreja, mas elegem ali um núcleo que são os representantes da igreja. E aí o pastor quase não tem autoridade nenhuma. Alguns modelos de igreja, inclusive, esse grupo se junta, eles resolvem tirar o pastor e dispensam o pastor, e o pastor é quase um empregado desse time. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, nós entendemos que existe um governo da igreja, e esse governo ele deve ser plural. O que é um governo plural? A igreja ela deve ser presidida por um grupo de pastores. É claro que existe um processo para essa formação, mas a gente entende que esse é um modelo bíblico e é um modelo saudável. E isso fala não só de uma organização administrativa, o que faz também parte disso, Então a gente entende que a igreja são as pessoas,
A gente entende que a igreja não é o prédio, mas o prédio serve a igreja, e para a gente ter um prédio, a gente precisa de organização. Tem aluguel, tem imposto, né? Tem uma série de coisas. E isso faz parte do pacote. Mas nós entendemos que esse time de governo, eles trazem não só a organização administrativa da igreja, mas é o time responsável pelo trilho profético da igreja. É o time responsável por dizer o que nós acreditamos, o que é importante para nós como comunidade, como família de fé. E, queridos, eu estava ontem ali na inauguração da Cornerstone de Mogi, e é uma experiência diferente a gente sair de Curitiba e ver uma igreja nascendo, que na verdade está debaixo da nossa autoridade, que é parte da mesma família. E é um misto de emoções, né? Então a gente estava ali para inaugurar esse prédio, primeiro prédio que eles locaram, mas a sensação é tão interessante de estar lá, porque não existe um sentimento de posse ou de ser dono de nada, mas pelo contrário, eu acho que o sentimento que era mais forte no nosso coração é de como nós estamos edificando uma coisa ali que é muito maior do que nós mesmos. E quando a gente fala de edificar uma comunidade de fé, uma família espiritual, isso é tão forte, queridos, porque eu estava vendo lá aquele povo, vendo as crianças. E quando a gente estabelece uma igreja, a gente está aqui numa igreja que está sendo formada. Eu acho que hoje a gente dá mais um passo em relação a isso. É tão especial a compreensão da comunidade de fé no texto bíblico, porque quando eu vejo uma igreja nascendo, algo que pega o meu coração é como isso é uma parte tão importante da nossa vida. A gente monta uma estrutura, a gente estabelece um governo e a gente constrói uma comunidade de fé que fala muito da nossa vida, da nossa identidade, de quem nós somos. Eu falo assim, eu estou viajando há tanto tempo ministrando, e viajar é legal, mas a experiência de construir uma família espiritual é algo que não tem preço, que a igreja de verdade significa na nossa vida. Então, aquilo que é a experiência de pessoas que eu tenho hoje, a gente está no ministério há tanto tempo, que eu discipulei ali molequinho, que eu fiz o casamento, aí que eu apresentei o filho, e aí você vê hoje os filhos despertando para uma área ministerial. Então, quando a gente constrói uma comunidade de fé, a gente está construindo um lugar onde talvez a gente esteja aqui orando um dia pelos seus filhos para enviar eles para o campo missionário. Talvez a gente esteja aqui recebendo famílias que chegam com uma criança que um dia vai casar com o filho de vocês. Talvez a gente está edificando, eu olho para as crianças, isso toca muito o meu coração, porque eu vejo as crianças às vezes dançando, as crianças são um barato, né? Porque a gente teve um culto de líderes, uma terça-feira à noite, que a maioria dos filhos de pastores e de diáconos, crianças de 9 a 12 anos, foram batizados todos no Espírito Santo na mesma noite. E um dia eles estão lá no culto fervendo e chorando, e outro eles estão conversando, não entendem o que está acontecendo. Crianças. Mas eu olho e eu falo, cara, daqui a alguns anos vão ser os ministros de adoração, vão ser os missionários, vão ser os pastores, vão ser provavelmente aqueles que a gente vai estar enviando para começar igrejas em outros lugares. Então, isso é a construção da comunidade de fé. E hoje a gente dá um passo tão importante aqui, que é o passo de construir mais uma parte daquilo que é o governo da casa, que é estabelecer 2 casais de diáconos. E dentro do modelo que a gente entende como igreja, e eu faço questão de ressaltar isso, eu quero procurar ser bem breve aqui. Talvez eu consiga, né? Mas a gente está caminhando com o Felipe e a Gra há alguns anos já, vocês sabem exatamente quanto, não? 6 anos, a gente está indo para 7 anos. Então, a gente acompanhou todo o processo para essa igreja nascer, a gente acompanhou cada crise, todas as lágrimas. O Felipe, inclusive, ele chora que nem mulher, já bonito, treinou bastante. Eu falo que o homem chora feio, né? A mulher chora bonito. A mulher chora assim.
O homem, acho que não é porque não treina, ele vai chorar, parece o Chewbacca. É aquela... O Felipe já chora bonito, de tanto chorou. Então, nós estamos aqui porque vocês não estão sozinhos. Né? Nós pastoreamos de verdade, discipulamos os pastores de vocês. Nós somos cobertura dessa casa. Nós somos família junto, nós estamos juntos, vocês não estão sozinhos. E quando a gente estabelece diáconos e pastores, isso é tão precioso, porque essa vida da igreja, ela precisa ter uma continuidade. E dentro daquilo que a gente acredita como igreja, inclusive, e querido, eu não falo isso de forma pejorativa, né? Eu estou sendo só honesto com você, mas na antiga igreja que a gente estava, eu acho que com quase 4.000 membros lá. Nós pastoreávamos jovens, eu acho que tinham 600 jovens. E uma das discussões que eu tinha no presbitério era o seguinte, eu falei, gente, porque tinha uma ideia de não abrir outras igrejas na cidade, não vão ter uma igreja só. Eu falei, eu tenho um monte de jovem aqui que tem chamado para ser pastor. Eu falei, se a gente não der espaço para esse cara, empurrar ele para ele cumprir seu chamado, eu falei, nós vamos perder esses caras. E eu disse, a gente tem que perder. Porque não faz sentido alguém que tem um chamado, abrir mão desse chamado, porque a gente resolveu que vai ter uma igreja só na cidade. Então existe um caminho natural da vida da igreja, que é entender a comissão e empurrar as pessoas para isso. Né? Então, dentro daquilo que a gente acredita como igreja, até porque não é qualquer um que faz uma mega igreja, se fosse só querer ir fazer, estava fácil, mas não é assim. Mas o nosso coração é muito mais em abrir outras igrejas do que ter uma igreja muito grande. Por quê? Porque a igreja precisa ter uma vida natural, onde as pessoas que têm um chamado e querem corresponder a ele, encontram espaço para isso. Eu estava falando para o Felipe, quando a gente tem uma ordenação, quando a gente estabelece pastores e diáconos, isso é tão precioso, porque isso dá um vigor, dá um ânimo para a igreja fala, estão olhando para mim, estão olhando para nós. Não tem um grupo formado ali que não está aberto, a igreja tem uma vida que multiplica o ministério. Né? E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê, querido, que existem duas ordenações só, dois tipos de ordenação na Bíblia. Existe a ordenação de presbíteros e de diáconos. Quem são os presbíteros? Quando eu falei, por exemplo, o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que é um dos muitos textos que falam sobre presbítero, a palavra ali significa ancião. Então, essa é uma referência aos anciãos que existiam no meio do povo de Israel no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento existiam os líderes, os sacerdotes, que eram levantados, que eram normalmente anciãos, que ficavam na porta das cidades, governavam as cidades, orientavam o povo, ensinavam as escrituras, julgavam as causas. E quando a igreja se forma no Novo Testamento, eles usam essa palavra presbítero, ancião, para falar daquele que governa a igreja. Quando ele fala de ancião, é muito interessante, porque, por exemplo, a Bíblia vai estabelecer e vai mostrar Timóteo como sendo um presbítero. Mas Paulo chega para ele e fala assim, não deixe que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Então, quando a Bíblia chama alguém de ancião, nessa posição de governo da igreja, ela está falando de alguém que tem uma estatura de maturidade espiritual. Ele é um ancião não porque ele é velho, ele é um ancião porque ele é maduro. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que existem dois tipos só de ordenação. Então, eu sei que se faz muito diferente disso, mas não tem ordenação de profeta, não tem ordenação de pastor, não tem ordenação de evangelista, não tem ordenação de vice-querubim. Irmão, não tem nada disso. Tem ordenação de presbíteros e diáconos. Então nós entendemos que quando a gente estabelece alguém para o presbitério, o que é o presbitério?
Isso é bom a gente explicar, porque quando você vai numa igreja presbiteriana, por exemplo, os presbíteros é um time de conselheiros que não são nem pastores, esse é o presbitério. Agora, biblicamente, isso é muito claro para nós, eu não quero esmiuçar tudo, porque a gente quer ter tempo para orar com esses casais, liberar palavras proféticas sobre eles. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que o presbitério era esse time de governo de uma casa. Então, quando nós estabelecemos presbíteros, a gente chama um casal aqui para frente, como Felipe e a Graça são presbíteros, nós dizemos, olha, nós reconhecemos em vocês a maturidade e o chamado para o governo. E nós estabelecemos vocês como presbíteros. Agora, como presbíteros, eles vão fluir no governo dentro da característica deles. Então, eles podem ser presbíteros e ser mais proféticos. Eles podem ser presbíteros e serem mais evangelistas. Eles podem ser presbíteros e serem mais pastores. Agora, se não vê ordenação pastoral, quando a gente estabelece alguém como presbítero, nós não vemos problema nenhum em chamar essas pessoas de pastores. Por quê? Porque algum nível de ministério pastoral ele tem que ter. Afinal de contas, ele está governando sobre pessoas. A Bíblia diz lá, Efésios capítulo 4, fala dos 5 dons ministeriais. Então, ele fala de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E a Bíblia diz que Deus deu esses dons aos homens para edificar os santos para o desenvolvimento do seu ministério, do seu serviço. Então a gente entende que esses 5 dons ministeriais, o profeta, por exemplo, ele não foi chamado só para profetizar, mas o profeta é aquele que equipa a igreja para profetizar. O evangelista não é só aquele que evangeliza, mas é aquele que equipa a igreja para evangelizar. O pastor não é só o que pastoreia, mas é o que distribui para a igreja um coração pastoral e influencia a igreja com isso. Então, mais uma vez, nós estabelecemos presbíteros, e esses presbíteros fluem segundo os seus dons, e eles governam a igreja. A gente entende, inclusive, que só pode estabelecer um governo, um outro governo. Então, como aqui só tem um casal de presbíteros ainda, a gente entende que eles não podem estabelecer pastores e presbíteros sozinhos. Por quê? Porque é um presbitério que estabelece. Nós estamos aqui hoje, eu, Dani, Diego, como um presbitério junto com eles, estabelecendo pessoas que ajudam no governo da igreja. Está claro, gente? O outro nível de ordenação que aparece são os diáconos. E os diáconos aparecem pela primeira vez nesse texto que eu li para vocês. Então, eu sei que a gente romantiza demais a igreja primitiva, mas a Bíblia fala que já no começo da igreja começa a ter problema. Né? Não é um privilégio nosso só. Né? Alguém já disse que a igreja é como a Arca de Noé. Se não fosse o juízo fora, ninguém aguentava o mau cheiro dentro. A gente não é tão pessimista assim, mas a verdade é que a igreja é formada por pessoas e tem problema mesmo, tem desafio mesmo. Isso faz parte do pacote. Então a Bíblia diz que já no início da igreja, quando a distribuição das cestas para as viúvas estavam sendo feitas, as viúvas dos samaritanos estavam sendo deixadas de lado. Vamos só entender o que era aqui. Jerusalém era o centro ortodoxo do judaísmo. Então, os judeus de Jerusalém eram judeus mesmo. Mas conforme se ia se afastando de Jerusalém, os judeus eles eram mais flexíveis. Né? Então, eram judeus que não eram tão apegados às tradições, que foram muito influenciados pela cultura grego-romana. E a verdade é que os judeus de Jerusalém desprezavam os judeus de Samaria, porque para eles eram judeus desviados. Né? Então, quando Jesus encontra aquela mulher, a samaritana, no poço, ela diz, olha, os judeus não se dão bem com os samaritanos, mas na verdade os samaritanos eram também judeus, mas eram judeus que eram secularizados.
E aqui o que eles estão dizendo é o seguinte: quando vão distribuir as cestas para as viúvas, as viúvas dos samaritanos estão sendo deixadas por último. E levam isso para os apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos deliberam e eles dizem: olha, a gente precisa de ajuda, porque não é lícito que a gente deixe a oração e o ensino das Escrituras para servir as mesas. Então é muito comum, quando você olha para isso, as pessoas terem uma ideia que os diáconos são aquelas pessoas que só fazem serviço na igreja. Então o que é o diácono? É o que serve à mesa. Irmão, eu quero mostrar para você na Bíblia que é muito mais do que isso. Quando eu era criança, Igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu estava mais na adolescência. Quem foi quadrangular na adolescência aí? Quem odiava os diáconos? A gente tinha até um versículo apócrifo que dizia: resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Porque a gente dizia que o diácono ele tinha 3 funções só, que era apertar a mão das pessoas na porta, entregar envelope e perseguir as crianças. Era isso, o diácono esse era o ministério do diácono. Agora, quando a gente olha para os diáconos, apesar dos apóstolos falarem: olha, não é lícito a gente parar o ministério da palavra e da oração para servir as mesas, eles falam: vamos estabelecer diáconos. Só que aí eles dizem assim: vamos procurar homens cheios do Espírito e de sabedoria. Homens que têm um testemunho. E aí eles escolhem entre esses primeiros diáconos, olha os caras que eram: Felipe, o cara que foi trasladado. Eles escolhem Estevão, pregador, cheio do Espírito, evangelista, o primeiro mártir da igreja. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que os diáconos, eles são assim o braço direito do ministério pastoral. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem, e eu entendo, eu não quero descartar a questão do serviço, porque os diáconos, eles têm sim essa característica de servir, de ser esse servo, que é aquele pau para toda obra, mas são pessoas que têm uma característica ministerial muito forte. Então a gente ensina isso toda vez que tem estabelecimento lá na igreja. E a gente fala isso inclusive para os candidatos ao diaconato. A gente fala: cara, se tiver... a gente vai estabelecer 4 casais de diáconos e tem 6 no radar. Mas a gente vai estabelecer 4 só. Se a gente olha para os 6, a gente vê que os 6 trabalham muito. Mas tem um dos casais que trabalha muito, mas não tem uma característica muito ministerial, de cuidar de pessoas, de ter um perfil ministerial, de ter um dom ministerial muito forte. Normalmente esse é o primeiro casal que sai da lista. Por quê? Porque para nós, um diácono é um pastor em potencial. Ele não precisa necessariamente chegar nesse lugar, porque talvez Deus não tenha essa função de governo para eles. Mas para a gente o diácono é alguém que a gente olha e fala assim: esse cara é quase um pastor. Quebrei a mesa. Tem um diácono para consertar, brincadeira. Mas também o gordinho que apoiaram uma mesa disso aqui, né, cara? Não ia dar certo, né? Vocês planejaram, então tá bom. Então, queridos, como eu estava dizendo, o diácono é esse braço pastoral. Inclusive, eu acho que a gente nunca teve isso lá. É muito difícil a gente pular e alguém ir para o presbitério sem passar pelo diaconato primeiro, porque é um caminho natural disso. É um caminho natural. E nós sonhamos com isso, nós sonhamos com as pessoas e empurrar as pessoas para esse lugar, para cumprirem o seu chamado, o seu ministério. A gente vê, querido, outra coisa que é muito interessante, quando Paulo fala das características dos presbíteros e dos diáconos, apesar de haverem mais exigências para os presbíteros, os diáconos estão quase no mesmo nível. Alguém me falou assim: as exigências para os pastores são difíceis, Na verdade, quando a gente olha para aquelas características ali, elas não são para os diáconos e para os pastores, elas são para todo crente. Agora, o que o Paulo está dizendo é o seguinte: isso aqui é o padrão que todo crente deve ter. Agora, se você quer liderar,
você tem que ser o exemplo. Se você quer liderar, você tem que poder dizer, olha para a minha vida, porque eu já tenho caminhado em vitória nessas coisas. Outra coisa que eu gostaria de destacar também é que a gente entende que quando a gente estabelece um presbítero ou um diácono, a gente não estabelece essas pessoas para que elas façam alguma coisa. É o contrário. Nós estabelecemos elas porque elas já fazem. Né? Então, a gente costuma dizer, inclusive, que quando existe um pastor, um diácono no meio do povo, os primeiros a reconhecerem isso é a igreja. Porque existe o testemunho, existe o reconhecimento. Né? Nós não acreditamos, queridos, que alguém precise necessariamente fazer um seminário teológico para ser um pastor. Então, quando você vai para aquelas características ali de Paulo para Timóteo e para Tito, vamos abrir aqui, deixa eu achar aqui. Vá comigo para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ele está falando aqui, né, de ser um bispo, ser um pastor, ser um presbítero, excelente obra almeja. Irmão, a primeira coisa, não existe erro nenhum em existir um desejo no seu coração de você ser um diácono, ser um presbítero. Então a primeira coisa é que exista um desejo. Algumas pessoas até tiveram um processo, às vezes, talvez prolongado com a gente, porque nunca foram sinceras para dizer, cara, meu coração almeja isso. Porque se nem a pessoa quer, então existe uma coisa boa. Paulo está dizendo aqui, aquele que deseja uma posição ministerial, está desejando uma coisa boa. E aí ele continua dizendo, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, quando a gente olha, Paulo vai repetir isso 2 vezes. Nas listas que Paulo faz, a gente vê pelo menos 15 características explícitas e uma implícita. E dessas 16 características, uma só fala de uma habilidade que é apto para ensinar. Então, eu não estou tirando essa habilidade, estou dizendo que não é importante ser apto para ensinar. O problema é que a gente mete um cara num seminário 4 anos, onde a gente desenvolve só a habilidade de ser apto para ensinar, mas o caráter, o testemunho não é formado. E aí a gente estabelece, porque o cara conhece as escrituras, mas não é hospitaleiro, não tem testemunho, não pastoreia, não cuida de gente. Então, essas coisas são reconhecidas no meio do povo. O testemunho é construído no meio das pessoas. Eu costumo dizer, cara, quem tem uma característica pastoral, as pessoas vão te seguir. As pessoas vão olhar para você e falar, eu quero andar com você, eu quero seu conselho, eu quero abrir meu coração para você, eu quero chorar com você. Por quê? Porque primeiro você é. E a gente nem gosta de dizer que é uma ordenação, a gente prefere dizer que é um reconhecimento. Então nós estamos apenas reconhecendo publicamente aquilo que você já é diante da igreja. Então hoje, queridos, a gente dá um passo muito importante em direção ao caminho de continuar estabelecendo um governo dessa casa. Né? Esses 2 casais que a gente vai estabelecer
eles não têm uma obrigação de serem pastores, mas eles não estariam sendo reconhecidos como diáconos se a gente não visse um potencial, uma seriedade e uma capacitação para um dia serem pastores. A gente tem que entender os passos que Deus vai dar daqui para frente. Mas quando a gente sai de ter só um casal de presbíteros para ter um casal de presbíteros e já 2 casais de diáconos, é um passo muito importante para uma construção de governo. E a gente espera logo estar ordenando mais diáconos e logo ter mais pastores nessa casa. E bom, a gente discipula o Felipe Agrá de perto. E a gente sabe, não tudo, mas a gente sabe muita coisa dessa casa, e eu posso falar assim do meu coração, que eu falo muito isso com o Felipe. Eu vejo pessoas aqui que eu sei que tem um chamado pastoral. Eu sei. Existe uma testificação no meu espírito. E é claro que eu sonho com essa ordenação, eu sonho em estabelecer essas pessoas. Eu costumo dizer, né, as pessoas falam, com qual cidade que você está sonhando em abrir uma cornerstone? Gente, de coração, eu não sonho com cidades, eu sonho com pessoas. Porque eu olho para alguém e falo, cara, tem um chamado pastoral, cara. E o meu coração queima por estabelecer essa pessoa, empurrar ela porque ela tem. Mas o dia que alguém chega para mim e fala assim, cara, eu sonho em ser pastor em Florianópolis um dia. Aí eu começo a sonhar com Florianópolis. Não por causa de Florianópolis, mas por causa do chamado de alguém. Por isso que queima no meu coração muito mais abrir várias igrejas do que ter uma igreja gigante. Sabe por quê? Porque isso fala que eu vou estabelecer mais pastores, mais diáconos, mais times de adoração, mais gente servindo em várias áreas. E é isso que queima o meu coração. Meu coração explode de poder estabelecer alguém ministerialmente. E como eu falei, a gente olha para as cartas de Paulo, para Timóteo e para Tito, ele gasta muito tempo ensinando como estabelecer esses líderes. Por quê? Porque ele entendia que o governo da igreja é a proteção do coração da igreja, gente. Ele está dizendo, seja criterioso. Ele diz, não imponha as mãos precipitadamente para que você não se torne cúmplice do pecado de outro. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não vê nenhuma vez alguém ser estabelecido com unção com óleo. Vou ensinar isso de uma forma muito simples. Quem era estabelecido com unção com óleo no Antigo Testamento? Reis, sacerdotes e profetas. Para estabelecer reis, sacerdotes e profetas, você ungia com óleo. Só que essas 3 figuras são figuras, como todo o Antigo Testamento, que apontam para Jesus. Porque essas 3 figuras representam Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é profeta. Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essas 3 coisas apontavam para Jesus. Mas Jesus é também o ungido. A palavra Hamashia, Yeshua, Hamashia é Jesus o ungido. A palavra Messias é a primeira vez que foi traduzido, né, na Septuaginta, a versão grega foi traduzida como Messias, mas Messias significa ungido. Então, tanto o rei, o sacerdote, o profeta, quanto o ungido apontava para Jesus. Agora, todas essas figuras se cumprem em Jesus. Ele é o ungido. Então você não vai ver ninguém no Novo Testamento ter uma posição separada, você não vê ninguém sendo chamado de ungido do Senhor, como no Antigo Testamento. Inclusive, eu entendo que se alguém hoje diz, eu sou ungido do Senhor, essa pessoa está usurpando uma posição que só pertence a Jesus. Então você não vê ninguém ser estabelecido no Novo Testamento com unção com óleo. O que entra no lugar? A imposição de mãos. Paulo fala para Timóteo, não despreze o dom que é em ti, que foi delegado sobre você pela imposição de mãos
do presbitério. Então, quando Paulo fala assim, não impõe as mãos sobre ninguém precipitadamente, ele não está falando sobre fazer uma oração, ele está falando sobre delegar uma autoridade. Então, ele está dizendo, não impõe as mãos precipitadamente, ele está dizendo, não estabeleça precipitadamente, porque se houver pecado lá, você vai se tornar responsável e cúmplice desse pecado. Então, muito do Novo Testamento fala sobre como estabelecer o governo e o cuidado da igreja. Então, eu estou aqui para testemunhar com o coração cheio de alegria que a gente conhece demais esses casais. Não são perfeitos como ninguém. E a gente, irmão, não existe gente perfeita, nem igreja perfeita, como dizia o Luciano Subirá. Se um dia se você descobrir uma igreja perfeita, não vá para lá, porque senão você vai estragar, né? Mas eles têm todo o testemunho que é exigido nas Escrituras e o nosso coração está transbordante de poder reconhecer isso hoje. Amém? Glória a Deus. Que voz, hein? Eu acho que eles aumentam o microfone na hora que eu vou falar. Gente, não tem nem muito o que falar, né? Mas eu quero dizer a todos vocês o quão importante, feliz eu e a Gra estamos por poder fazer isso. Há um tempo já eu venho construindo essa conversa com o Farley e com a Dani. E eu disse para eles, né, eu não vou fazer nenhuma ordenação sem que vocês estivessem juntos. Então, engraçado, gente, as coisas que Deus faz. A última vez que nós fomos para lá, eu combinei com a Dani, você precisa ir. E aí, o Emerson tinha essa agenda com eles, todos juntos, e nós não estávamos planejados para isso. O Emerson falou, cara, talvez eu vá fazer isso e tal. Eu falei, já sei o que faremos. Então, deu certo para estar todos aqui, Diego também, e eu estou muito feliz, gente. Eu queria chamar aqui o Chico, a Aline, o Tiago e a Débora. Tira essa mesa aqui para mim, por favor. Vocês podem trancar a porta ali, por favor? Que agora eles não podem mais sair. Queridos, como o Farley disse, em 1 Timóteo, continuando um pouco o texto que o Farley leu, 1 Timóteo 3, falando no verso 8, diz assim, continuando a respeito dos diáconos, diz assim, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se nada houver contra eles, que atuem como diáconos. Então, quero dizer para toda a igreja que nós caminhamos próximo do Tisco e da Dé, do Chico e da Aline há um bom tempo. E é sempre uma grande responsabilidade impor as mãos sobre alguém e estabelecer. Mas também é uma grande alegria, porque nós estamos em construção. Muita gente que está aqui sabe o começo de tudo. Agora, no dia 5/6, fez 2 anos que a gente começou a comunidade mosaica. Então, a gente está muito feliz por poder estabelecer eles. E uma coisa que a gente tem que fazer e deve fazer é se existe alguém aqui contra essa ordenação, sabe? Como o Farley disse, eu posso provar disso. Todas as vezes que a gente conversa e muitas vezes que a gente já conversou, o Farley tem realmente um desejo muito grande no coração de empurrar as pessoas. Essa é
uma missão, mas eu creio que esse é um coração de alguém nobre. Sabe, não estar preocupado com a posição, com o lugar. Olha, agora então vai ter mais pessoas, eu vou dividir a minha igreja vai ficar menor porque vai ter outras igrejas. Esse não é o propósito. O propósito é empurrar as pessoas para viver aquilo que o Senhor tem sobre eles. E eu tenho certeza, diante de todos vocês aqui, que Deus fará grandes coisas no nosso meio. E eu creio que é um novo tempo, uma nova estação para nós, como igreja. E eu queria orar junto com Farley, Dani, Diego, Gra, para o Tício Pradé, para o Chico Paline. Eu quero, diante de todo mundo, agradecer o coração de vocês, agradecer a servidão de vocês. Como o Farley disse, o que nós estamos fazendo hoje é simplesmente reconhecendo aquilo que vocês já fazem. Como eu disse, eu estava conversando bastante com o Farley sobre algumas coisas, e a gente ajustando, sem muitas pessoas saberem, algumas pessoas falaram, e quando que eles vão ser estabelecidos como diáconos? Sabe, a gente, em várias conversas, eu tive uma conversa com o Tício Pradé, um pouco antes, há dias atrás, muito boa. Tive uma conversa com o Chico Aline, também muito boa. A gente costuma dizer que é aquela conversa de faca na botina. Eu disse para eles, gente, vocês têm a opção de dizer não. A gente construiu com eles algo. Além disso, eu preciso orar. Falei, então ora. A gente conversou sobre várias coisas. E uma coisa que alegra muito o meu coração é olhar para vocês e ter a convicção e a certeza de que é apenas o começo daquilo que Deus tem sobre vocês, sobre a vida de vocês. Eu olho para você, Dé, eu sinto muito de Deus, que hoje é apenas o começo de algo que já foi declarado e profetizado sobre a sua vida. E com isso, vocês juntos viverão coisas incríveis no Senhor. Eu creio que hoje o que nós estamos fazendo aqui não é no único reconhecimento e ordenação sobre a vida de vocês. Eu creio que o Senhor vai empurrar vocês para um novo tempo. Eu creio que o Senhor vai testificar ainda mais tudo aquilo que vocês já têm feito. Sabe? E eu estou muito feliz pelo dia de hoje, por ter vocês na caminhada. É uma grande alegria para nós. Amém? Quer falar, Gra? Eu gostaria de ler um texto que está em Salmos 24, no versículo 3, diz assim: quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E eu olho para vocês, meus amigos, e eu me alegro muito, porque nós caminhamos com vocês, o Chico e a Aline, quase 10 anos, né? A Dé e o Tisco um pouquinho menos só, mas nós conhecemos a vida de vocês. Nós sabemos que vocês são homens e mulheres de caráter, né? Vocês foram experimentados durante todos esses anos caminhando junto com a gente, né? E nós olhamos para os filhos de vocês, né? Nós olhamos para a família de vocês e nós reconhecemos o Senhor. Vocês são pessoas que inspiram, que andam lado a lado com a gente. Vocês são pessoas que sabem tudo da minha vida e da vida do Fê, né? Todas as nossas alegrias, as nossas tristezas. Vocês já choraram muito com a gente, já se alegraram muito com a gente. E é uma alegria para nós compartilhar essa vida com Jesus, tá nessa jornada. E vocês, né, têm mãos puras e o coração limpo. A gente pode, né, Fê, testificar isso. Vocês realmente inspiram a gente, não só a gente, mas a igreja. Eu tenho certeza que se eu desse oportunidade aqui, nós ficaríamos não sei quantos dias aqui
para cada pessoa, isso que o Farley falou, né? As pessoas querem estar com eles, né? Querem estar junto com eles, porque eles sempre têm algo para derramar, né? Sempre tem algo, tem um coração queimando, né? O Tisco, quantas vezes já viu o Tisco deixando o carro dele, sem pensar duas vezes para os irmãos, deixando os filhos, deixando e servindo as mesas, né? A Aline sempre ali pronta, nunca esquece de nada, né, Aline? A Aline, quando a gente conversou com eles, no dia seguinte ela precisa conversar. Nós ficamos no discipulado, sei lá quantas horas, né? Eu ali, Aline, né? Porque essa daí, né? Ainda bem que o Felipe mandou fechar a porta, que ela quer sair correndo, né? Ele está segurando, né, Chico? Amém. Amo vocês, gente. Gente, eu conheço vocês já faz bastante tempo, graças a Deus, e é uma alegria enorme ver tudo que a gente já passou junto, né, e fazer parte disso. Minha esposa queria muito estar aqui, mas ela está se alegrando em casa. Mas eu, além de reconhecer tudo que eles já estão falando, eu queria, enquanto eu orava a respeito de vocês, eu queria liberar algumas coisas, tá? Eu queria começar com o Chico e a Aline. Chico, enquanto eu orava por você, talvez pareça engraçado o que eu vou falar, talvez seja porque é você, mas eu via você com um machado na mão. E o Senhor me levou, depois que eu vi você com esse machado, eu via você cortando várias árvores. E eu creio que é um tempo para vocês dois, não só para o Chico. Mas é um tempo de vocês dois, de uma nova estação, obviamente. Mas eu percebo o Senhor dando ferramentas para vocês. Novas ferramentas. E uma outra impressão que eu tive a respeito desse cenário foi que Chico vai ser um pouco desgastante. Tá? E eu quero que isso não é uma coisa ruim, mas talvez seja um desgaste físico, mas eu percebi o Senhor te dando graça e força para essa nova jornada. Então eu acredito que essas ferramentas estão sendo dadas para que vocês entrem nessa nova estação. O Senhor vai dar graça para vocês e força para esse novo tempo. Aline, não tenha medo. O Senhor está com você. Amém? Não tenha medo. Eu via mesmo a graça e o favor de Deus. Como se Deus estivesse injetando uma adrenalina em vocês. Tá? Então é isso. Vocês. Tiago e Dé, isso também a Bíblia fala que a gente em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então eu conheço muito vocês. Mas quando eu orava por vocês, veio uma palavra bem grande para mim. Zelo. Zelo. E eu creio que o Senhor está aumentando o nível desse zelo para vocês. Eu sei que vocês já são extremamente zelosos. Eu sei que vocês se preocupam muito com as coisas, mas existe um novo nível de zelo. Eu percebo o Senhor abrindo os olhos de vocês para coisas que vocês ainda não viam. É como se Ele colocasse vocês em cima de uma muralha e vocês enxergassem de longe. Vocês olhassem e percebessem, e aquele zelo toma conta do coração de vocês. Ok? Então, eu creio, Felipe, que eles vão ser muito aquelas pessoas que vão enxergar as coisas de longe e vão trazer para vocês. Eu não sei se eles talvez já façam isso, mas o Senhor está colocando vocês mais alto, dando mais zelo. E Dé, eu via também o Senhor te dando alegria e leveza, que é uma característica sua, que é um equilíbrio do casal. Então, talvez o zelo consuma o coração de vocês. O zelo pela tua casa me consome. Mas ao mesmo tempo o Senhor está dando equilíbrio
e leveza, alegria, porque vocês vão ver muitas coisas sendo construídas e desconstruídas. Então você vai ver esse cuidado do Senhor, tá? Então vai ser um equilíbrio muito grande vocês dois. O Senhor faz as coisas perfeitas, né? E uma última coisa. Foi muito bom o que você leu, porque eu vi os pés de vocês cheios de fogo. E eu queria entender, eu estava tentando, Deus, o que é isso? Será que é para, sei lá, veio um sentimento de incendiar pessoas, eu creio que é isso também. Mas o fogo, ele purifica as coisas e traz santidade. Então eu creio que onde vocês pisarem a planta dos pés de vocês, onde vocês forem recebidos, vocês serão agentes santificadores do Senhor. Então o fogo do Senhor vai consumir aquele lugar, pecados, situações. Então eu creio muito que essa característica de santidade e devoção de vocês vai consumir não só vocês, mas onde vocês plantarem os pés de vocês, eu quero que vocês lembrem disso. Quando vocês puserem os pés dentro de uma casa, quando vocês puserem os pés para ministrar aqui, existe um poder santificador do Senhor na vida de vocês, onde nas mesas vocês vão tocar vidas. Amém? É isso. Pessoal, a gente vai orar separadamente pelos casais aqui. E talvez venham mais palavras proféticas e talvez em algum momento é tão importante isso, porque em todas as ordenações que a gente fez, palavras proféticas foram liberadas de coisas que às vezes a gente, como equipe de governo, não percebia, mas foram palavras que Deus deu naquele dia e a gente começou a empurrar as pessoas para isso, né? Então, a gente entende, o fundamento da igreja vem de apóstolos e profetas, né? O chamado apostólico é aquele que olha para fora, para a expansão. E o profético dá direção, né? A gente olha para os casais e tem coisas que a gente discerne naturalmente. Você vê o testemunho, o comprometimento, isso é natural. Mas tem coisas que a gente só consegue ver profeticamente. Então, se alguém receber palavra e falar no microfone, é para todo mundo ouvir. Mas se em algum momento você vê alguém falando só para eles, é porque a gente entende que é específico para eles e não precisa ser distribuído para a igreja. Amém? Venham vocês primeiro aqui. Vamos fazer a moda antiga. Você pode. A Débora está com preguiça, gente. Senhor Jesus, nós reconhecemos o Tiago e a Débora nessa noite, Pai. Diante de toda a igreja, Pai. Nós reconhecemos eles, Senhor Jesus, ao diaconato, Pai. Como, Senhor Jesus, autoridade, Senhor Jesus, dessa casa. Como participante, Senhor Jesus, do governo, do presbitério dessa casa, Pai. Nós os reconhecemos, Pai. Nós dizemos a eles, Pai, que eles não estão sozinhos. Nós estamos juntos, Senhor Jesus. Nós estaremos juntos nessa caminhada que o Senhor tem colocado sobre nós, sobre a Mosaico, Pai. E diante de toda a igreja, Pai, diante de todos que estão aqui, Pai, nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, a vida do Tiago e da Débora, Pai. Que o Senhor possa expandir a visão deles, que o Senhor possa trazer um entendimento sobre a vida deles, Pai. Daquilo que o Senhor deseja, Senhor Jesus, fazer nesses dias, Pai.
Abre, Senhor Jesus, os olhos espirituais deles, Senhor Jesus. Abre os ouvidos, Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor Jesus, avançar naquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, nós, como comunidade Mosaico, nós reconhecemos e estabelecemos eles, Pai. Nesta casa, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que o Senhor trouxe ao meu coração é conhecido de vocês, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente voltarão com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O Senhor me mostra claramente vocês voltando com seus feixes, das muitas sementes que lançaram com suas lágrimas.
É um tempo em que a correnteza, a leveza, a alegria de uma água límpida e pura serem jorradas de suas vidas. O Senhor está restaurando a sorte de vocês. E vocês serão essa referência. Com alegria no rosto, com leveza, com beleza. Muitos vão ver, testemunhar e glorificar a Deus pela vida de vocês, que estarão correspondendo ao propósito com uma correnteza das águas do Senhor. É um novo tempo. São novos frutos. É uma nova colheita das muitas lágrimas derramadas. Haverão novas, sim. Haverão mais lágrimas. Vocês são aqueles que choram com os que choram, se alegram com os que se alegram. E essa é a jornada do ministério, queridos. Mas o Senhor derramou uma graça. O Senhor liberou muitas águas sobre vocês a partir de hoje, para que vocês possam fluir neste rio do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Chique Aline. Pai, em nome de Jesus, nós estabelecemos, Senhor Jesus, determinamos diante de toda a igreja, Pai, como governo dessa casa, nós reconhecemos, Senhor Jesus, o Chico e a Aline, como diáconos, Senhor Jesus, dessa casa. Nós abençoamos eles, Senhor Jesus, nessa jornada, nessa caminhada. E te pedimos, Senhor, que o Senhor estenda, Senhor Jesus, as bandejas, Senhor Jesus, sobre as mãos deles, Senhor Jesus. Que eles possam servir ainda mais, Pai. Que eles possam, Senhor Jesus, cada dia mais depositar o coração aos teus pés, Senhor Jesus. E nessa noite aqui, Senhor Jesus, diante de toda a igreja, nós queremos abençoar eles, Pai. Nós queremos declarar sobre a vida deles, Pai. Que eles possam ter revelação, Pai. Um renovo, Pai. Que eles possam, Senhor Jesus, ser despertados naquilo que o Senhor tem chamado eles, Senhor Jesus. Que eles possam ver ainda mais, Senhor Jesus,
Que os olhos, Senhor Jesus, espirituais deles, Senhor Jesus, sejam abertos, Senhor Jesus, nessa noite. Que eles possam ouvir mais daquilo que o Senhor tem sobre eles, Pai. E nós declaramos sobre eles, Senhor Jesus, vida. E nós profetizamos sobre eles, Pai. Que eles possam servir a pessoas, Pai, ainda mais. Que eles possam ter, Senhor Jesus, um coração ainda mais quebrantado, humilde. Que eles possam, Senhor Jesus, estar cada dia mais diante do Senhor, Pai. Obrigado pela vida do Chico e da Aline. Obrigado por essa família, Pai. E nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém.
Isaías 61, do 6 ao 7. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dobrada. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dobrada em sua terra e terá alegria eterna. Queridos, a palavra que o Senhor coloca em meu coração para as suas vidas é porção dobrada. Haverá uma porção dobrada de graça, de sabedoria, uma porção dobrada de alegria, uma porção dobrada de refrigério, uma porção dobrada de trabalho, uma porção dobrada de conselhos, uma porção dobrada do amor e do cuidado do Senhor, que vocês transbordarão. O Senhor é com vocês e por vocês. E Ele está dobrando a capacidade de vocês. Ele está dobrando a visão de vocês, o entendimento, a revelação. Um lugar ainda mais profundo. Eu libero vocês para essa nova estação, com essa porção, em nome de Jesus, com a graça do Senhor, com a bondade que acompanhará vocês todos os dias da vida de vocês. No lugar da humilhação, do sofrimento, da dor, uma dupla honra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, para a gente é uma honra participar disso. Como o Farley disse. Esquecendo. Por favor. Estava esquecendo. Obrigado. Pode entregar para eles. Ainda bem que a gente tem o Fernando, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Bonito isso, hein, gente? Meu Deus. Glória a Deus. Gente, para todos nós é uma honra. Estou muito feliz com o dia de hoje, poder participar disso. E eu creio que é só o começo para a gente. Teremos mais vezes, amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero que você que está aí sentado, se você quiser dar um abraço, se você tem uma palavra queimando no seu coração para a vida do Chico e da Aline, do Tisco e da Dé, abençoa eles. Entrega uma palavra, faz aquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa noite poderosa e maravilhosa. Obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor operou em nós nesse dia, Pai. Queremos abençoar a vida de cada um aqui, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e dá um abraço no Chico, na Aline, no Tisco da Dé. Amém?